E eu quero, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, quando Paulo diz, finalmente, daqui por diante, doravante, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que esse assunto final da carta de Paulo aos Efésios é sobre firmeza. Ele começa falando com o assentar, o descanso em Cristo, depois ele fala sobre o andar em Cristo, e nessa parte final ele está falando sobre a nossa firmeza em Cristo. Aparece 4 vezes a palavra firmeza nesse versículo. Ora implícita, ora explícita, mas essa parte final está falando sobre firmeza. Aí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, que é firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingindo-vos com a verdade, vestido-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando, tomando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vamos orar? Pai de infinita graça e misericórdia, nós estamos reunidos aqui nessa noite no nome do seu Filho Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele, Pai. Por isso, Pai, dá-nos a graça de termos nossos olhos abertos, para enxergarmos toda essa realidade espiritual. Para enxergarmos, Pai, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra esses poderes cosmocrátares deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Abra os nossos olhos, Pai, para que possamos enxergar, além da letra, mas a revelação do Teu Espírito. Fala conosco nessa noite, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vocês sabem que o apóstolo Paulo, nessa parte, não só nessa parte final, mas essa carta aos Efésios, ele está falando para cristãos. Somente o cristão tem o acesso gratuito ao revestimento de toda a armadura de Deus. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você sabe o que é ser cristão? Você sabe o que é estar em Cristo? Quando o apóstolo Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma das coisas que me levou a começar a frequentar essa igreja aqui há muitos anos atrás, foi a primeira vez que eu fui convidado para vir aqui pelo irmão Odir, lá da Modelex, e eu sentei lá no fundinho, que eu estava todo vergonhoso, e o pastor Glenn estava pregando nesse púlpito aqui. E ele disse uma coisa aqui que eu falei, ou esse cara é louco, ou o que ele está dizendo é de muita seriedade. Porque ele disse assim,
Você pode nascer dentro dessa igreja, você pode frequentar essa igreja, você pode ter um ministério dentro dessa igreja, você pode até pregar o evangelho dentro dessa igreja, mas se você não tiver uma experiência com Cristo, você vai daqui para o inferno com o título de batista. Primeira vez na vida que eu tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Quando eu ouvi isso, eu falei, ou esse cara é doido, ou o que ele está dizendo aí é sério. Eu falei, acho que eu vou aqui, que eu vou amarrar meu burrinho e vou ficar quieto aqui. Porque às vezes nós temos um pensamento de, nasci na igreja, frequento a igreja, fui batizado, participo da ceia, participo de várias coisas e eu estou salvo. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, o que garante a entrada no reino de Deus para você? Você está em Cristo. Você ser uma nova criatura. O que garante a entrada para você? Se você morresse hoje, a minha esposa fez essa pergunta no curso de educação de filhos para um moço que está sentado aqui na frente, eu não vou falar o nome dele para ele não ficar com vergonha. Ela virou e disse, perguntou para ele, para todas as pessoas, se você morresse hoje, se você chegasse lá no céu diante do São Pedro, a mulher dele está rindo, diante de São Pedro, e ele dissesse, por que você pode entrar aqui, cara? O que você responderia? Ele gaguejou daqui, gaguejou dali, começou a falar da justiça dele, das coisas boas dele, e perguntou para o outro falou a mesma coisa, minha esposa virou para ele e falou assim, eu quero dizer para vocês que se vocês morressem hoje, vocês iam para o inferno. Eu falei, meu Deus, e ficou aquele clima esquisito, e eu já joguei uma palavra dali, já comecei a falar, por isso que temos que nascer de novo e tal, para tentar melhorar o negócio, e o pessoal foi embora, e minha esposa foi pesado o negócio, hein? Eu acho que ele não volta mais não. Ela falou, e agora? Você acha que eu tenho que ligar para ele? Eu falei, dá uma ligada amanhã, fala com a esposa para ver como é que foi o troço. Porque a minha esposa disse, meu irmão, se a única coisa que pode nos dar garantia para entrar no reino de Deus é o sacrifício de Cristo e a obra de Cristo. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo que Cristo fez. Por que você pode entrar aqui? São Pedro perguntasse. Eu posso entrar aí porque o meu Salvador já me deu um novo e vivo caminho para que eu pudesse entrar aqui. Ele já morreu em meu lugar, me atraiu no corpo dele, me fez morrer juntamente com ele, e na ressurreição ele não me dá um título, mas ele me dá a vida dele para mim. Essa é a garantia. E aí minha esposa ligou e falou, você não sabe, foi bom você ter dito aquilo que nós fomos discutindo para casa. E ele foi revendo algumas coisas, e voltou, e Deus começou a trabalhar, e ele hoje está aí ouvindo a palavra. Então, meu irmão, o que nos garante? Paulo diz, se alguém está em Cristo, como isso funciona? Aí a Bíblia diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Se creres no quê? Na obra que foi consumada por você. Se creres na palavra. Quando você ouve a palavra e você diz amém, quando você ouve o evangelho, quando você ouve a palavra e diz, cumpra-se em mim segundo a sua palavra, o anjo chega para Maria e dá uma notícia esquisita para ela, você vai ser a mãe do Salvador. Ela, como pode ser isso? Eu não tenho marido, não tenho relação com homem algum. O anjo vira para ele e fala, a sombra do onipotente virá sobre ti, e o ente que será gerado será chamado filho de Deus. Eu creio que quando o anjo disse isso, ele já procurou uma cadeira para sentar, para tentar explicar para aquela mulher o que significa isso. E Maria vira e fala assim, eu sou a escrava do Senhor. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Eu acho que o anjo deve ter dado um ataque cardíaco nele. Ele deve ter falado, o que é isso? E aí ele foi
ausentou-se dela e foi cuidar dos assuntos celestiais. Porque o anjo vinha trazendo não uma palavra dele, mas ele vinha trazendo a palavra de Deus. E ela ouviu a palavra e ela creu na palavra. E meu irmão, quando você ouve a palavra e você diz amém. Quando você ouve a palavra e você diz, Senhor, cumpra-se em mim essa palavra. Eu não compreendo, eu não entendo, mas cumpra-se em mim. Aí você vai ver o negócio funcionando. Eu falo que a única mulher a ficar grávida pelos ouvidos foi Maria. Sabe por quê? Porque ela recebeu a palavra. Ela recebeu o espermatozoide de Deus, que é a palavra, quando Pedro diz, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Então, quando você ouve o evangelho, que é evangelho? Morte e ressurreição de Cristo. E a minha morte e a minha ressurreição juntamente com Cristo. Só quando você passa por essa experiência, meu irmão, você está apto a se revestir de toda essa armadura que agora Deus vem trazer para você, gratuitamente pela graça dele. Nos estudos passados, nós começamos a falar sobre a questão que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meu irmão, você acha isso pouco? Você acha isso pouco? Você acha que quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, para que toda pessoa que crê em Cristo se revista de toda a armadura de Deus, quando o apóstolo Paulo escreveu aqui e descreveu essas 6 peças da armadura, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é coisa que eu posso deixar de lado e levando a minha vida do jeito que eu acho, do jeito que eu penso? Oxalá, meu irmão, quem dera, meu irmão, Deus, o Espírito Santo de Deus, abrisse os nossos olhos agora, para que nós pudéssemos enxergar essa realidade espiritual que está nesse mundo. Se o Espírito Santo de Deus abrisse os nossos olhos para a realidade espiritual que está nesse mundo, que está dentro da nossa casa, que está dentro do nosso trabalho, que está onde nós vamos, você ia ser uma pessoa completamente diferente. Você ia começar a ter uma nova noção do cristianismo e da vida cristã. Então o negócio é, e eu creio que por nós ignorarmos isso, que a nossa luta é contra carne e sangue, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, é contra esses poderes desse mundo. Por ignorar isso, a nossa luta está sendo sempre contra carne e sangue. A nossa luta está sendo sempre contra pessoas. E eu quero dizer para você, meu irmão, a sua luta não é contra a sua esposa. A tua luta não é contra o seu esposo. A tua luta não é contra o teu irmão. Não é carne e sangue. Você precisa discernir. Eu estava procurando esse texto ali agora com o Eric ali. Quando Paulo diz para a gente não ignorar os ardis de Satanás. As maquinações, as artimanhas do inimigo. Porque a gente fica achando que a nossa luta é contra pessoas. E a Bíblia está dizendo que é contra esses poderes cosmocrátares desse mundo tenebroso. A sua luta não é contra a calça que não foi lavada e que você diz que não usou, porque aí a tua irmã disse que não usou e a calça apareceu suja no balaio e amanhã eu tenho que ir para a escola, como é que eu vou fazer? E aí começa uma discussão dentro da casa. E daqui a pouco o negócio... E o problema, meu irmão, o problema não é a discussão. Discussão dentro de casa você vai ter, eu vou ter, os nossos filhos vão ter. O problema é o que vem depois.
Eu estou contando uma história aqui das minhas filhas que chegaram do acampamento e tinha que ir na escola no outro dia, e a calça estava suja, a camisa e esqueceu de lavar, e aí um usou, outro não usou. Eu falei, engraçado, as coisas parecem sujas assim. O problema não é isso, o problema é que elas tinham acabado de chegar do acampamento ouvindo a palavra. E eu disse para elas, o problema não é isso, o problema é depois quando você vai para a cama, o inimigo começa a lançar na tua mente. Está vendo? Acabou de chegar do final de semana ouvindo a palavra. E agora está aí brigando com a irmã. Estão discutindo. E ele começa a lançar a seta na mente. E ele começa a lançar. E aí começa a minar a pessoa. Começa a desanimar a pessoa. Ontem nós falamos lá na Modelex sobre a quarta parte da armadura de Deus. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo era de 1,20 m por 90, 80 centímetros de comprimento. Era uma porta aquele escudo. De madeira revestido com um alumínio, um produto que era anti-chamas. E o inimigo lançava aquela flecha, embevecia aquilo num produto inflamável e lançava. E o soldado tinha que defender. Engraçado que eles jogavam isso de várias direções. E se o soldado não tivesse um jogo de cintura, se ele não tivesse calçado com os pés, com a preparação do Evangelho da Paz, ele sucumbia. Ele tinha que estar com a sandália. Essa sandália, ela tinha umas taxas, ela tinha uns pregos, que era para dar mobilidade, era para dar firmeza ao soldado. Você já reparou, meu irmão, que você mal acorda de manhã e você é bombardeado na sua mente com pensamentos blasfemos, com pensamentos esquisitos, com uma série de coisas, com acusação. E, meu irmão, se você não tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Engraçado que na armadura os 3 primeiros é tendo. E os 3 últimos é tomando. Se você e eu não aprendermos a nos revestir disso, meu irmão, o negócio vai ficar complicado. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus desígnios, suas maquinações. A ignorância hoje no povo de Deus é que tem dado brecha para que o inimigo entre, para que ele venha. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E por causa da ignorância, o negócio está ficando feio. Vimos que ele tem usado 2 artifícios para com o povo de Deus. A ansiedade e a preocupação. Com ter, com fazer. No último estudo nós falamos que ele nos quer agitados. Vimos Faraó, que é uma figura do diabo. Quando o povo queria adorar o Senhor, ele aumentou a carga diária do trabalho com 2 intenções. Primeira intenção, não ter tempo para adorar a Deus. Segunda intenção, não ter disposição e ânimo para adorar o Senhor. Ele disse assim, vocês estão ociosos, vocês não têm o que fazer e estão querendo adorar a Deus. Vou arrumar um jogo de futebol para vocês ir. Vou arrumar umas coisas para vocês ir. Para vocês ir para o circo, ir para a festa e deixar de vir ouvir a palavra. E aí a gente acha que não, isso aí não tem nada a ver, meu irmão. Não tem não. O negócio está sendo, as rãs estão sendo cozidas. Ali, ó, no habitatzinho delas. Então, quem nos quer sem tempo na presença de Deus? Fala para mim, meu irmão. Do que você e eu temos necessidade para viver, eu disse aqui da vez passada, de bem pouco, meu irmão. Jesus disse, não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e roubam, mas juntai tesouro no céu. E como que eu ajunto tesouro no céu? Quando eu utilizo os meus bens materiais, quando eu utilizo aquilo que Deus me dá para alcançar pessoas para o reino dele.
Quando eu deixo de lado o meu conforto terreno para investir no celestial. Mas o diabo não quer que você pense nisso de maneira nenhuma. Ele quer que você curta a vida, que você aproveite esse mundo ao máximo. E a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, mas a gente não nem sabe que negócio é esse. A gente quer usufruir desse mundo, a gente quer aproveitar desse mundo. Eu estou aqui mesmo, e a Bíblia diz, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas que são do alto. E a gente fica correndo nesse mundo atrás de coisa, atrás de coisa, atrás de coisa. A Bíblia diz, se você tiver com o que comer e vestir, seja contente. Eu já disse aqui, nós temos muito mais que isso e não somos contentes. A Bíblia diz, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. A gente quer investir nosso dinheiro, investir para ganhar. E a Bíblia está dizendo, olha, você quer uma grande fonte de lucro, você tenha piedade com o contentamento. O inimigo quer as nossas almas enredadas com aqui agora. Meu irmão, você sabe o que é prosperidade financeira? Biblicamente falando, ausência de necessidade. Você reparou que você está sempre precisando de alguma coisa? Você diz assim, mas não tenho roupa, não tenho um sapato, não tenho... prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Não preciso disso. Eu tenho para comer, eu tenho para vestir, eu sou contente, eu estou alegre. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu acho que Paulo aprendeu, você sabe com quem Paulo aprendeu isso? Aprendeu com o Senhor. Então, o inimigo das nossas almas não nos quer em silêncio diante de Deus, não nos quer em meditação, em oração, não nos quer contemplativos. Eu disse aqui da última vez, meu irmão, você tem ficado a sós com Deus? Eu não estou perguntando se você tem lido a Bíblia, se você tem vindo na igreja, se você tem ido em reunião de oração. Eu pergunto para você e para mim o seguinte, nós temos ficado a sós com Deus? Nós temos ficado quieto em casa com Deus? Desligando televisão? A Eliane lá dos Estados Unidos, inclusive essa camisa hoje em homenagem a ela, que o meu apelido lá é Amarelinho. Eu fui para lá e eu comprei... Se eu comprei 30 itens lá, 26 foi amarelo. Gosto do amarelo. Arrumei confusão com a minha mulher lá, por causa do amarelo. E ela me disse, Maurício, você tem que falar da televisão, você tem que falar das novelas. Da outra vez que eu fiz o estudo aqui, ela mandou e-mail para mim. Eu falo, calma, irmão, que se Deus quiser a gente volta lá. Ela ligou para um irmão, deixa eu ficar aqui. Às vezes o irmão está ouvindo. Você tem ficado a sós com Deus, meu irmão? O inimigo das nossas almas não nos quer em silêncio diante de Deus, em oração, em contemplação. Nós lemos Isaías 40 e 31, quando ele diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Os que esperam no Senhor. Aonde você e eu temos esperado? E vamos agora para o Salmo 16, 11, irmão. Você pode ajudar a gente aí? Salmo 16, 11. Olha o que o salmista está dizendo aí. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. É só o 11, né? É 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Aonde você e eu temos cavado, aonde você e eu temos buscado alegria, no esporte, no culto ao corpo, no
que você e eu temos buscado alegria. Ele está dizendo aqui, ó, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Aonde nós temos buscado satisfação, meu irmão? A Bíblia diz que nós somos chamados para quê? Paulo diz assim em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Comunhão, koinonia, é comunhão, é estar ali com o Senhor diariamente, em comunhão com Ele. Mas o inimigo não quer isso. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, por misericórdia, passe mais tempo. Esse mais tempo aqui já é um exagero, porque às vezes nós não passamos tempo nenhum na presença de Deus, mas por misericórdia, passe mais tempo diante de Deus. Passe mais tempo na presença de Deus. Passe mais tempo em comunhão com a palavra de Deus. Desliga esse troço chamado televisão um pouco. Desliga esse troço chamado televisão um pouco. Eu vou falar. O irmão foi numa reunião de estudo na casa de um irmão, outro irmão aqui. E um irmão, que hoje ele está no jogo, por isso que eu vou falar. Ele não está aqui, que eu sei onde ele senta. E ele começou a ficar inquieto dentro da casa e o irmão falou, escuta, o que foi, irmão? Ele falou, rapaz, fala aí com o dono da casa, não tem jeito de ligar a televisão. Ele falou, ligar a televisão? O que foi? Hoje vai ter, acho que é paredão lá do Big Brother, lá, eliminação, e eu preciso ver o que vai acontecer. Rapaz, o irmão falou, meu irmão, nós estamos começando um estudo bíblico aqui, falar da palavra, você está com cabeça em Big Brother? Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos para enxergar. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Se você e eu tivéssemos um tempo, todos os dias, a sós com o Senhor, logo pela manhã, as nossas vidas mudariam radicalmente, drasticamente, e lógico, para melhor. Você já começa o dia se alimentando do Senhor. Então, com quem você e eu começamos nossos dias, as nossas manhãs, todos os dias? Com quem ou com o quê? Com quem ou com o quê? Quando nós estudamos a vida, ou melhor, o segredo dos homens e as mulheres que impactaram o mundo no século passado, eu fico dizendo, hoje nós temos que ficar andando no ombro de Martin Lloyd Jones, de George Miller, de D.L. Moody, falando dos homens de lá, são poucos que tem para a gente falar de agora. Mas por que aqueles homens impactaram tanto? Porque, meu irmão, eles tinham tempo com Deus. Eles ficavam horas e horas na presença do Pai. Eles ficavam horas e horas na palavra. Eles ficavam horas e horas em oração. George Miller fala que ele tinha que ter 1 hora de oração para ter 5 minutos de comunhão com Deus, porque a mente era bombardeada e com coisas boas. Eu disse lá ontem para o grupo, você está lendo o jornal, está tudo jóia. Você pega a Bíblia para ler, começam uns pensamentos, começam umas coisas, começa uma luta. O que é isso? Isso é o inimigo, meu irmão, com as setas, agindo, trabalhando. Então, qual que era o segredo daqueles homens? Eles comiam a palavra, eles estavam na presença do Senhor. Lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença, cara. E eu vou colocar minha perfeição em você. Deus não pede para você e eu sermos perfeitos, mas Ele pede para que nós andemos na presença dEle, para que Ele coloque a perfeição dEle em nós. João disse, importa que Ele cresça e que eu diminua. Sabe o que você mais necessita, meu irmão? E quando eu falo você, eu jogo para mim também. Você sabe qual é a nossa maior necessidade? Da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De nós nos alimentarmos dEle.
diariamente, estarmos comendo dele, na presença dele, diariamente. Mas Maurício, não é Deus, não é o Espírito Santo que vai fazer isso? É, meu irmão. Mas você tem que querer isso para a sua vida, você tem que permitir isso, falar, Senhor, eu quero. Eu quero isso para a minha vida, eu preciso ansiar isso. Quando Jesus disse lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo, esse texto aqui, ele é muito usado para campanhas evangelísticas, mas ele é dirigido a salvos. Esse texto é dirigido à igreja. É dirigido à igreja. Como que Jesus resistiu ao diabo, meu irmão? Está escrito, está escrito, está escrito. É com a palavra. É com a palavra. E você, lembre-se que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Agora, se ele é o sumo sacerdote da minha confissão, eu tenho que me apresentar diante dele com o quê? Com a confissão do quê? Da palavra dele. Homologar. A primeira vez que eu vi esses 3 textos de Hebreus foi num estudo. Hebreus 3:1. O pastor Humberto usa muito esses textos, usa demais esses textos nos estudos. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O 4:14. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Confissão do quê, meu irmão? Confissão da palavra. Confissão da palavra. Ele sempre pegava esse texto e dizia, você está com problema de crer que você foi crucificado com Cristo? Você começa a confessar, homologar, dizer o que Deus está dizendo na palavra dele. Não pega a experiência de Paulo, não, e diga da boca para fora, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso foi uma experiência de Paulo? Foi, mas precisa ser uma experiência real minha. Senhor, assim como o Senhor fizeste com Paulo, faça na minha vida também. Eu quero ter essa experiência de morte e ressurreição em Cristo Jesus. Eu quero que o seu Filho venha a ser a minha vida. Por misericórdia, Pai, faça isso. Retendo firme a confissão e vá confessando, vá confessando. E você vai ver essa palavra operando, essa palavra fazendo. A Bíblia conta a história de uns moços que foram expulsar uns demônios com a fé de Paulo. E eles disseram assim, nós expulsamos vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. Vá para o inferno, ver. Você quer usar a fé do outro para expulsar a gente? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Aí o Leonardo Ravenhill fala assim, Paulo era conhecido no inferno. Será que nós somos conhecidos no inferno também? Será que quando lá no inferno cita os nossos nomes, há um reboliço? Ou há aquele crente lá tem contribuído com a gente, aquele crente lá tem nos ajudado, aquele crente lá ele tem sido pedra de tropeço para várias pessoas. E a minha Bíblia diz que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeçar. E você vê a crentaiada hoje, eu estava dizendo lá ontem, caindo no chão com a boca tudo arrebentada, todo tendo que pegar uma cadeira de roda para colocar o crente, que ele está tudo estrupiado. E a Bíblia diz, eu vou guardar vocês de tropeçar. Agora o problema está onde, meu irmão? O problema está no Deus. Deus não tem essa capacidade, Cristo não tem essa capacidade de nos preservar e de nos guardar? Ou sou eu que não estou querendo isso para a minha vida? Sou eu que não estou buscando isso para a minha vida? Sou eu que não estou crendo no que já foi feito por mim? Ele está dizendo, você precisa guardar firme a confissão. O 6:23 também, irmão. Hebreus 6:23? 6:23, Hebreus 6:23. Não tem. Não tem. Não? Então
Guardemos firme a confissão na esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora eu notei errado aqui, eu não lembro. Mas o texto diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Fiel é Deus, viu, meu irmão? Fiel não é aquele timinho teu que você fica se matando por causa dele, não, viu? Fiel é Deus. Fiel é Ele. E Ele está dizendo, você precisa guardar firme a confissão, sem vacilar. Sem vacilar. 10:23. Pode ler, então. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Como que nós vamos nos safar dessas astutas ciladas do inimigo? Primeiro de tudo, reconhecer a mão dele nisso tudo. Eu disse aqui, semana passada, alguns casos. De impressora que não funcionava, de cliente que veio falar que a cor do carro estava errada e a cor estava perfeita, e o Espírito, graças a Deus, me trouxe o discernimento e eu pude expulsar em nome de Jesus. Então, reconhecer a mão dele, ver que ele que está envolvido nesse troço. O problema, muitas vezes, é o inimigo que está ali. Não é nem tantas circunstâncias, mas é o inimigo. Mas a gente não percebe isso. E ele nos quer paralisados, ele nos quer impotentes espiritualmente. Pensa no futuro, trabalha, economiza, e faz, e vai. E você fica nessa correria, filho, daqui a pouco, véio, o bobo velho para. Daqui a pouco o coração para. Por causa dessa ansiedade. O que mais mata hoje é a ansiedade. A preocupação. E a Bíblia diz: a ansiedade do homem o lançará por terra. O que mais mata hoje não é AIDS, não é. O que mais mata hoje é coração, viu, meu irmão? O que mais mata hoje é a ansiedade. Como a ansiedade tem acabado com muitos cristãos aí. Por isso nós precisamos nos repreender a nós mesmos. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: o cristão nunca deveria ficar agitado. O cristão não poderia ter qualquer ligação com essa coisa chamada desequilíbrio. Jamais deveria perder o controle. Quantas vezes nós perdemos o controle, falamos e depois temos que ir lá, meu irmão, me perdoa. Mas ele diz, o cristão não deveria ter esse tipo de coisa. Ele jamais deveria perder o autocontrole. Essa deveria ser a diferença entre o cristão e o não cristão. O não cristão, ele vai. Agora o cristão não. O cristão deveria ser uma pessoa disciplinada, equilibrada, controlada. O dia que você vê um cristão que vive perdendo o autocontrole, saiba que ali há um cristão fraco e débil. Por isso que nós precisamos repreender a nós mesmos. Dizer para você, dizermos para nós mesmos, por que você está tão agitado, cara? Por que você está tão angustiado? Sossega. Relaxa. O que significa ser cristão para mim? Precisamos pregar para nós mesmos. Ô bicho, o que está acontecendo, cara? Você deixou o capeta de pegar de novo? Você deixou o inimigo de pegar de novo com a mesma coisa? Pregar para nós mesmos. Você agora está olhando para a circunstância, cara. Você está olhando agora para plano de governo. O Senhor disse que Ele cuida de pássaro, Ele vai cuidar de você. Para onde que você está olhando? Precisamos dizer para nós mesmos, olhe para Jesus. Maurício Torres, olha para Jesus. Você está sem serviço, Para de ficar olhando para as circunstâncias, que você vai fazer mal para você. Olha para Jesus. O que o Salmo 42:5 diz, meu irmão? Isso aqui é o salmista pregando para si mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dele? Está pregando para ele, meu irmão. Por que você está abatido? Você não sabe que você tem pai? Eu acho aquele texto, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele. Aí é para cristão. Juntamente com ele todas as coisas. Quer dizer, se Deus deu o próprio filho dele, meu irmão, ele não vai cuidar da nossa sobrevivência nesse mundo. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Você não está vendo o lixo que o inimigo está colocando na sua mente? Você não está percebendo isso? Agora aqui entra um segundo passo, que é disciplina. Você sabe por que o inimigo tem ganhado espaço em muitos de nós? Porque nos falta disciplina. É um livro que todo cristão deveria ler, A Celebração da Disciplina. Ou livro bom. Não é uma disciplina para conquistar, mas uma disciplina porque eu já fui conquistado. É por amor a Ele. Não é para fazer barganha com Deus. Eu vou ser aqui, eu vou ler a Bíblia para Deus me abençoar. Isso aí não é disciplina, isso aí é barganha, isso aí não funciona. É aquilo que a Bíblia vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele já me fez isso, agora eu posso ter essa disciplina. O que diz lá 2 Coríntios 13, 5 e 6? Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Você sabe o que é o escudo da fé? Daqui uns 5 anos a gente vai chegar aqui, se Deus quiser. O escudo da fé é essa fé bíblica, é você estar, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados? Examinar, meu irmão. Examinar a nós mesmos. Pregar para nós mesmos. A diferença do cristão para o não cristão é que a vida do não cristão é determinada e manipulada pelo mundo. Enquanto que a do cristão é regida pelo céu. Aí eu escrevi assim, ou pelo menos deveria ser. Ou pelo menos deveria ser. Regida pelo céu. 2 Timóteo 1,12. O cristão é aquele que está no controle. Ele está no controle. E por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto. É a tradução mais próxima do original. É a certeza absoluta. Eu sei em quem tenho crido e estou plenamente certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro até o dia final. Paulo estava na prisão. Podemos dizer aqui que tudo estava contra ele. Ele recebeu mensagens de Timóteo nada boas, mensagens nada confortantes.
Se houve alguém que teve direito de ficar abatido, desanimado, perder o autocontrole, era Paulo. Mas olha o que ele diz aí. Eu não me envergonho. Você sabe o que ele está dizendo aí, meu irmão? Eu não fico fora de ação. Eu não fico fora de ação. Eu não perco o equilíbrio. Eu não me aflijo. Eu não fico confuso. Cadê Deus? Cadê Deus? O que vai ser da minha vida agora? Sem o quê? Sem trastezinho do marido? Ei, Deus vai arrumar outro para você, melhor às vezes até. Fica preocupado com isso, não. É verdade que eu e o Breganó, nós já temos um pacto. O Breganó, se eu for primeiro, se no dia do meu velório, você chega lá e tal, morreu o coração, mas ia morrer de todo jeito, porque ele estava com AIDS. Para que isso? Usou tirar os olhos da viúva. Ele descobriu há uns anos atrás que estava com AIDS e agora o coração veio, mas ia morrer de todo jeito mesmo. Eu falei, faz isso mesmo para o povo tirar os olhos da minha mulher. Mas Paulo está dizendo, gente, eu não me avergonho, eu não perco o equilíbrio, eu não fico afligido, eu não fico confuso. Por que, Paulo? Por que, Paulo? Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem equilibrado, um homem disciplinado, um homem que dirige a palavra para si mesmo. O que Jesus diz para Marta? Você anda ansiosa, inquieta, ocupada com muitas coisas, está correndo de um lado para o outro. Vai para a cozinha, volta para a sala, está perdida dentro da própria casa. Você ouve um pouco eu dizendo, sai, corre para lá, está sem controle. Aí ele fala, mas Maria escolheu a boa parte. E aqui... E o negócio aqui é a questão da escolha. 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 Ele escolheu. Não que Maria tivesse errada em preparar comida, em fazer o que ela estava fazendo, mas aqui é uma questão de prioridade. É uma questão de escolha. Jesus disse, uma coisa só lhe é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Se você me perguntar, eu digo para você, Maria tinha disciplina, Marta não. Quando você busca, meu irmão, em primeiro lugar, família, amigo, escola, trabalho, balada, molecada lá em cima, balada, esporte, marido, filho, esposa, profissão, ou qualquer outra coisa em detrimento de Deus, nós estamos com o foco da nossa vida errado. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, tudo isso que eu disse aqui é muito importante, mas nada disso pode ser o centro ou o foco das nossas vidas. Deus e a minha relação com Deus diária tem que ser o foco diário da minha vida. Se não for, nada vai funcionar, não tem jeito. Mantenha isso em primeiro lugar em sua vida, e Satanás, o diabo, jamais terá chance. Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por coisa alguma. Sejam conhecidas, porém, ele usa 3 coisas aqui, oração, súplica e ações de graça. Quer uma dica? Siga essa regra aí. Oração, súplica e ações de graça. E peça para o Espírito estar revelando isso na sua vida. Não queira enfrentar, eu já disse aqui, não queira enfrentar Golias com a armadura de Saul. Mas enfrente o inimigo com a armadura que Deus lhe dá. O diabo quer você com medo do futuro. Ele sabe que se conseguir nos assombrar com medo do futuro, ele nos mantém num estado de sofrimento. E Timóteo é um exemplo desse tipo de mentalidade. Paulo, quem era Paulo? O pai da fé dele. Onde estava? Preso. Os rumores não eram dos melhores. Ele estava preso a perder a cabeça. Ia morrer. Havia problema na igreja. Timóteo era neófito. Timóteo era neófito na fé. O que ia acontecer? Qual seria o futuro da igreja?
Tudo parecia estar errado. Gente, como é que você acha que Timóteo está se sentindo? Quais foram as mensagens que você acha que ele enviou para Paulo? Paulo, cadê Deus? Por que Deus não livra você dessa situação, Paulo? Então, meu irmão, coloque-se no lugar de Timóteo. O que será da igreja sem você, Paulo? Ele olhava, meu irmão, sem sombra de dúvidas para o futuro da igreja. Por isso que Paulo vai, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele vai nos ensinar nessa carta a tirar os olhos das circunstâncias, das pessoas, das coisas que nos acontecem, da preocupação, e ele quer tratar isso conosco. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Paulo sabia quem era por ele. Paulo não estava desesperado. Ele sabia quem era por ele. Quando eu vejo pessoas se defendendo, quando eu vejo pessoas se levantando para defender outras, eu penso, aquele não conhece o Deus que peleja por ele. Ele não conhece. Há muitos anos atrás, lá na Modelex, uma advogadinha, baixinha, não sei, toda mulher baixinha invocada. Não sei por quê. A mulher levantou, o pastor Humberto pregando, ela se levantou e disse, não concordo com esse negócio aí de novo nascimento. O baiano daquele jeito dele, sossegado, tranquilo, baixou a cabeça e a mulher falando, e eu levantei para, vou defender o meu pastor, filho, o que é? E fui para cima brigando com a mulher, e a mulher não, foi embora. Foi embora. Hoje eu ficaria bem quietinho. Ficaria bem quietinho. Porque ele tem um defensor. Ele não precisa de ninguém estar levantando para defender ele. E passou-se alguns anos, o Valmor, que era lutador de boxe lá do Miguel de Oliveira, o finado Miguel, depois o Miguel veio brigar comigo dizendo que eu tomei um dos melhores atletas dele. Eu falei, não fui eu não, filho. Foi Deus. Mas ele veio perguntar, Maurício, eu estou aí crendo em Cristo e agora eu estou brigando aí, batendo nos outros. É verdade que depois que eu acabo a luta, eu dou um CD pro cara, um folhetim de pregar, de você nascer de novo. Eu falei, bonito, né? Você arrebenta a cara do cara e depois vai lá, você nascer de novo. Mas eu paro com isso. Eu falei, meu irmão, quem sou eu, filho, para falar para você? Vai perguntar para o teu pai, filho. Vai perguntar para Deus se ele quer te fora desse negócio, se ele quer te usar nesse troço aí. Vai perguntar para ele. E Deus acabou tirando ele de lá. Ele me ligou, 11 e pouco da noite. Maurício, pelo amor de Deus, vem aqui. Tem uma mulher endemoniada aqui. E eu falei, meu Deus, eu neófito na fé. Eu falei, vou ligar para o Humberto ir lá. Eu falei, mas se eu ligar para ele, eu já sei o que ele vai dizer para mim. Maurício, você crê? Não vou poder dizer que eu não creio, porque eu creio. Então, meu irmão, se você crê, pode ir. Eu falei, não vou nem ligar para ele. Como era aqui na Quintina, eu morava no Cinco Conjunto, até chegar eu fui orando, fui clamando a Deus. E meu irmão, ó, só está 2 minutos atrasado da Gol, já estou terminando. Quando eu abri a porta, a advogadazinha, ela olhou assim e falou, o senhor? Eu falei, a senhora? E o povo na porta com medo. A hora que abriu a porta, um brutamonte de um cara, 90 quilos, depois ele mostrou o álbum de fotografia de campeão paranaense de musculação. Ele parado no meio do corredor, eu na porta com o Valmor, ele olhou para mim, olhou para a janela do prédio. Olhou para mim, olhou para a janela. Eu falei, Valmor, esse cara vai pular. Ele falou, você está louco, filho? Se ele pular, ele morre. Quando eu falei pular, ele morre, ele saiu correndo. Eu não sei, quer dizer, isso é Deus. Como que eu consegui alcançar aquele homem? Ele se jogou, eu consegui grudar aqui no tornozelo dele. Grudei na camisa dele, trouxe ele para dentro do apartamento. Aquele episódio lá foi Deus que me fez puxar um homem daquele tamanho. E depois aí ela foi pregar o evangelho. Falei, meu irmão, se eu preciso pregar o evangelho, se você não nascer de novo, vai voltar e o negócio é 7 vezes pior. E aí ela disse, o meu pai, ele falando lá do novo nascimento, e eu bati com ele de frente. Meu pai era pastor, mas ele tinha 2 mulheres. Aí ela começou a contar as coisas.
Aí eu tinha aprendido uma frase com o Humberto, eu falei, ele devia estar no céu mesmo, no céu da boca da onça. Naquela época eu era neófito ainda e eu falava muita besteira que hoje eu não falaria. Mas aí preguei o evangelho, eles começaram a frequentar depois lá na modelagem. Acho que o Humberto nem sabe dessa história. Eles começaram a frequentar um bom tempo lá os estudos e depois foram embora. E não fiquei mais. Meu irmão, não precisa defender o outro, não. O Otmani chegou para pregar na igreja, o pastor falou, você não pode mais pregar. Sentou. 7 anos sentado. Você conhece essa história. Um dia o pastor falou, escuta, quem que era aquela mulher que você estava beijando lá no quarto? Falei, mulher? Há uns anos atrás lá, o irmão olhou lá e viu você com uma mulher dentro do... Falou, era minha mãe. Estava espremendo os cravos e fazendo um carinho. Falei, mas irmão Ni, por que o senhor não falou? Ninguém me perguntou. Irmão, mas são 7 anos. Eu falei, o que são 7 anos na presença de Deus, meu irmão? Eu falo, gente, 7 anos sentado. Porque um irmão viu uma coisa e fofocou e não era e tal. E ele quietinho. E é tão bom quando a gente fica quieto, porque aí Deus vai trabalhando. Sem a fermentação. Sabe? Sem a fermentação. Então, meus irmãos, felizmente eu tenho que parar. A Bíblia diz assim, aquietai-vos e saber que eu sou Deus e não há outro. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisamos ter isso na nossa mente. O Senhor é por nós. Aquietar, sossegar. Igual o salmista diz, fiz aquietar e sossegar a minha alma. Como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Assim é minha alma para contigo, ó Deus. É você descansar no colo de Deus e falar, Senhor, trata comigo. Eu estou muito agitado, eu estou muito corrido, e o inimigo está por trás de tudo isso, nós não estamos vendo as astutas ciladas que o inimigo tem feito para você e para mim, e o negócio está correndo. Que o Senhor nos dê graça para ter os olhos abertos para enxergar isso. Amém? Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.